Sejam todos bem-vindos ao módulo de análise do eixo cardíaco do nosso paciente. Se você ainda não assistiu à aula de princípios básicos fundamentais, onde a gente fala do triângulo de Einthoven, sugiro a você que volte nessa aula antes de assistir a aula de eixo, pois uma informação é complementar a outra. E entender a base desse assunto é fundamental para você evitar ter que decorar informações importantes. Sabemos que o eixo ele se refere à direção da despolarização através do coração, para estimular justamente a contração miocárdica. A sua alteração ela é característica em algumas patologias. E o eixo normal do nosso coração está em torno de menos 30 graus até mais 90 graus. Falamos na aula de princípios fundamentais, básicos, sobre a importância de análise do vetor resultante do eixo. Então, uma diferença de potencial de cargas negativas para positivas em D1 puxa o nosso eixo da direita para a esquerda. E também de cima para baixo, pelo posicionamento dos eletrodos. Então, o nosso eixo cardíaco está nesse quadrante. Aqui em D1 positivo e em AVF positivo. A análise do eixo cardíaco ela pode ser feita por dois métodos. O método do quadrante, que é o mais simples e rápido e prático de ser realizado na nossa rotina médica, e o método de derivação isodifásica, onde eu vou afirmar com precisão qual que é o ângulo elétrico, o ângulo do eixo cardíaco desse paciente. Tá? Basicamente, então, o normal do eixo menos 30 a mais 90, quando eu estou falando que o eixo está desviado para a direita, eu estou falando que ele está entre mais 90 e mais 180, quando eu estou falando que o eixo está desviado para a esquerda, eu estou falando que ele está além de menos 30, de menos 30 a menos 90, e quando eu tenho um extremo desvio do eixo, eu tenho essa polarização de menos 90 até mais 180 graus. O primeiro método, então, o método mais simples, mais prático, o método do quadrante. Eu vou fazer uma divisão do meu eixo em 4 quadrantes. Então, um quadrante normal, né, mais inferior, à esquerda, o quadrante do eixo do desvio para a esquerda, que a gente vai traçar que é essa partezinha aqui. O terceiro quadrante, quando eu estou falando do eixo desviado para a direita, e o quarto quadrante do extremo desvio do eixo. E eu vou fazer a análise, pessoal, de derivações estratégicas. Então, essa linha aqui, que traça no eixo horizontal, é D1, e no eixo vertical é AVF. Que vai para o pé, vai lá para baixo. Tá? Então eu vou analisar inicialmente essas duas derivações. Se D1 está positivo, ou seja, D1 positivo, da direita para a esquerda, está puxando para cá. Então o eixo está aqui, ó, o eixo está para a esquerda. Se a AVF está positivo, está vindo para baixo. Então o eixo está normal. Se D1 agora está negativo, em vez de puxar para a esquerda, ele está puxando para a direita. Então eu já começo a pensar em duas possibilidades. Se o AVF agora está positivo, então está puxando para a direita e para baixo. O eixo está desviado para a direita. Se o AVF também está negativo, o eixo está indo para cima, porque na parte inferior que é positivo. E aí eu entro na situação de extremo desvio do eixo. Agora, a última situação. Se D1 está positivo, o eixo, ou seja, o eixo cardíaco do coração está indo para a esquerda. Porém, AVF está negativo, ou seja, está indo para cima. Nesse quadrante aqui, eu tenho que fazer uma próxima análise. Eu tenho que analisar D2, pessoal. Por quê? Porque se o eixo estiver entre 0 e menos 30, ele ainda está normal. Agora, se ele está além de menos 30, menos 60, menos 90, aí sim ele está desviado para a esquerda. E por que eu vou analisar D2 e não AVL, que é a derivação exato em menos 30 graus? Porque D2 ele está puxando para baixo. Então, se D2 está positivo, está aqui embaixo, o eixo está entre 0 e menos 30. Se D2 está negativo, ou seja, está além de menos 30, está lá para cima. Tá bom? Vamos fazer um exemplo prático agora para vocês. Vamos lá, em 5 segundos, qual que é esse eixo do coração? Lembre, falei de eixo, estou analisando nesse momento as derivações de D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. Então, método quadrante, simplificando para vocês. D1, o QRS está positivo ou está negativo?
Aqui eu tenho uma linha isoelétrica, ou seja, uma linha reta, e eu vejo que o complexo QRS está positivo, está para cima dessa linha. Então, D1 positivo. Agora eu vou analisar a VF, que é o que está lá embaixo. O complexo QRS está positivo ou está negativo? Nesse cenário, também está positivo. Então, D1 positivo, AVF positivo, o meu eixo cardíaco está normal. Um próximo exemplo para vocês, pessoal. Analisando de novo, D1 e AVF. D1, linha isoelétrica, complexo QRS, positivo. Então, D1 positivo. AVF agora, o complexo QRS também está positivo. D1 positivo, AVF positivo, ou seja, o meu eixo está normal. D1 positivo está puxando para cá, AVF positivo está puxando para baixo, então eixo normal. Terceiro exemplo, pessoal. D1 positivo ou negativo, complexo QRS positivo, puxando para a esquerda. AVF positivo ou negativo, positivo, então está puxando para baixo, eixo elétrico normal. Agora vamos analisar o eixo desviado para a direita, né? Então, quando eu fui analisar D1, o que eu percebi aqui? A porção positiva é menor que a porção negativa. Então, esse eixo está mais negativo, tá? Eu sempre vou analisar o somatório dessas duas porções, a sua porção positiva e a sua porção negativa. Veja que em D3 eu tenho praticamente só porção positiva, então um complexo QRS positivo. Em D2 eu tenho uma porção que é positiva e uma negativa, mas essa porção positiva é maior que a negativa. Mas em D1 é o contrário. A porção positiva é menor que a negativa, então eu falo que esse eixo está mais negativo. Então D1 negativo, ou seja, está puxando para a direita, está puxando para cá. AVF agora, AVF está positivo, então está puxando para baixo. Puxa para a direita e puxa para baixo, coração desviado para a direita. Um próximo exemplo, né? Então D1 está positivo ou negativo? Está mais negativo. E AVF está positivo ou negativo? Está mais positivo. Se D1 está negativo, está puxando para a direita. Se AVF está positivo, está puxando para baixo. Então, eixo desviado para a direita. Um próximo exemplo agora, pessoal, onde eu tenho D1 positivo. Se D1 está positivo, está puxando para a esquerda. E agora, quando eu fui analisar a AVF, eu percebi que o complexo QRS em AVF ele está mais negativo. Ou seja, em vez de vir para baixo, ele está vindo para cima. Então, meu eixo está nessa situação. Aqui eu poderia ter duas opções. Ou meu eixo está normal, estando entre 0 e menos 30 graus, ou ele está desviado para a esquerda se estiver além de menos 30 graus. Então, nesse cenário, eu vou analisar exclusivamente D2, porque D2, se estivesse positivo, estaria puxando para cá. Se D2 estiver negativo, está puxando para cima. Analisando D2, eu percebo que o meu complexo QRS está mais negativo, ou seja, o meu eixo cardíaco está desviado para a esquerda. E agora, um último exemplo pelo método do quadrante, analisando o D1. D1 está negativo, ou seja, D1 negativo puxando para a direita. E ao analisar a AVF, eu percebo também que o meu QRS está negativo, ou seja, está puxando para cima. D1 e AVF negativo é o extremo desvio do eixo cardíaco. Existem duas situações muito importantes na prática médica que é importante para você conhecer, né, diante de um extremo desvio de eixo. A primeira, a troca de eletrodos. Então, se D1 está negativo, significa que o colega, na hora que foi fazer o exame, ele inverteu a posição dos eletrodos. Em vez de colocar D1 fazendo a relação do braço direito com o braço esquerdo e D2, né, ele inverteu, ele trocou, e por isso que D1 está negativo e AVR está positivo. Tá? E a segunda situação muito comum é no caso da dextrocardia, onde você tem uma inversão total do sítio do coração, em vez de ele estar direcionado para a esquerda, ele está direcionado para a direita, e por conta disso, na análise elétrica do coração, você está analisando em sentido do eixo para a esquerda, você tem um D1 negativo e um AVR positivo. Agora, pessoal, vamos para o método da derivação isodifásica. É um pouco mais complexo, mas também é fácil de vocês entenderem e captarem. Primeiro ponto, quando eu vou analisar a derivação isodifásica, é analisar a porção positiva se assemelhando com a porção negativa. Iso igual de 2 fases.
Então, a fase positiva e a fase negativa. Eu vou buscar um QRS que tenha essa morfologia. Depois, saber qual derivação é perpendicular a qual. Ou seja, uma derivação perpendicular é aquela que faz um ângulo de 90 graus. Então, D1 é perpendicular com AVF, D2 é perpendicular com AVL e D3 é perpendicular com AVR. Tá? Então, primeiro ponto, achar a derivação isodifásica. Segundo ponto, saber qual que é a derivação perpendicular à derivação isodifásica. E o terceiro ponto é você analisar se nessa derivação o QRS vai estar positivo ou negativo, colocando na rosa dos ventos. Vamos para os nossos exemplos práticos. Então, primeiro ponto, vamos achar a derivação isodifásica, ou seja, aquele complexo QRS que está mais positivo e negativo de forma igual. Então, D1 tem a porção positiva muito acentuada, D2 também, D3 também. Então, essas três derivações, elas estão longe de ser isodifásicas. A VR está muito negativo e a VF está muito positivo. Então, nesse eletrocardiograma, a derivação mais isodifásica está localizada em AVL, certo? Próximo ponto, o eixo cardíaco está perpendicular à derivação isodifásica. Qual que é a derivação perpendicular à AVL? D2. Então, D2 é perpendicular à AVL. Então, achei a isodifásica, vou analisar o eixo na derivação perpendicular à isodifásica, ou seja, está em D2. D2 está positivo ou negativo? Está positivo. Logo, o meu eixo cardíaco está em mais 60 graus. Próximo exemplo. Achando agora a derivação isodifásica, tá? Então, você vai excluindo as derivações que estão longe de serem as mais isodifásicas para depois chegar na mais próxima a ela, tá bom? Então, vamos lá. D1. D1 está mais negativo do que positivo, tá? Então, a porção positiva está um pouco menor que a porção negativa. Então, não é tão isodifásico. D2 é o inverso, a porção positiva está superior à porção negativa. Então, também não é tão isodifásico. D3 só tem polaridade positiva, AVF praticamente todo positivo e AVL praticamente todo negativo. Então, percebam, senhores, a mais isodifásica nesse caso é a VR, onde a porção negativa está mais semelhante à porção positiva. Então, achamos a derivação isodifásica, achamos em AVR. O eixo está perpendicular à derivação isodifásica, ou seja, o eixo está em D3. A VR é perpendicular a D3, tá? Agora eu vou analisar o complexo QRS na derivação perpendicular à isodifásica. D3 aqui está positivo, então nesse caso o eixo cardíaco desse paciente é mais 120 graus. Se eu fosse analisar pelo método quadrante, como eu expliquei para vocês, percebam, D1 negativo puxando para cá, AVF positivo puxando para baixo, eixo desviado para a direita. Analisando pelo método da derivação isodifásica, eu confirmo esse desvio para a direita e eu ainda preciso que esse eixo está em mais 120 graus. Nesse tipo de registro de papel eletrocardiográfico, onde eu tenho D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, eu posso gravar uma forma simples de gravar qual derivação é perpendicular a qual, de forma a lembrar de um asterisco. Então, D1 é perpendicular a VF, ele cruza nesse sentido. D3 é perpendicular a VR, ele cruza nesse outro sentido. E D2 é perpendicular a VL, então forma como se fosse um asterisco. Tá? Então, esse tipo de papel é fácil gravar dessa forma. D1 perpendicular a VF, D3 perpendicular a VR, D2 perpendicular a VL. No exemplo anterior, onde você tem todas uma embaixo da outra, você não consegue aplicar esse princípio, simplesmente pelo registro do eletrocardiograma no papel. Vamos agora para mais um exemplo. Vamos analisar esse eletrocardiograma. Então vamos lá. Procurando a derivação isodifásica. D1, a sua porção positiva ela está superior à negativa. Então está longe de ser a isodifásica. T2, um pouquinho, mas a sua porção negativa está superior à positiva. Então esse complexo ele fica mais como negativo.
D3, a porção negativa superior a positiva, então ele fica mais como negativo. AVF, ele está mais negativo, AVL, ele está mais positivo. Então percebam, de todos essas seis derivações, a mais isodifásica também fica em AVR, onde a sua porção negativa e positiva está um pouco mais semelhante. Percebam, você está buscando a mais isodifásica, não exatamente a isodifásica, porque nesse eletrocardiograma, ainda assim a porção negativa de AVR está um pouquinho superior à positiva, mas entre AVR e D2, AVR está um pouco mais isodifásico. Próximo passo é saber que o eixo está perpendicular à derivação isodifásica. Então, se você acompanhou a regra do último exemplo, a derivação perpendicular é AVR perpendicular a D3, D1 perpendicular a AVF, T2 perpendicular a AVL. Então, isodifásica em AVR, o eixo está perpendicular à isodifásica, o eixo está em D3, D3 estando negativo, pessoal, D3 estando negativo, o eixo está em menos 60 graus. Vamos relembrar a regra do quadrante, né? Para ver se realmente funciona aquela regra. D1 positivo, puxando para a esquerda. AVF negativo, puxando para cima. Agora eu vou analisar D2, porque se D2 estiver positivo, o eixo está normal. Se D2 estiver negativo, o eixo está além de menos 30 graus. Então D2 aqui negativo, o eixo está além de menos 30, ou seja, está desviado para a esquerda. E pela isodifásica, eixo isodifásica AVR, perpendicular a AVR D3, D3 negativo, menos 60 graus. Trazendo mais um exemplo para vocês na análise do eixo. Então, nesse exemplo do eletrocardiograma, eu tenho D1, que está muito negativo, D2 está muito negativo, D3, a porção positiva e negativa, elas estão semelhantes, então segura ele um pouquinho, AVR está muito positivo, AVL negativo e AVF negativo. Então, das 6 derivações presentes aqui, a mais isodifásica é em D3. O eixo cardíaco está perpendicular à derivação isodifásica. Ou seja, qual que é a derivação perpendicular a D3? AVR. A derivação perpendicular a D3 é AVR. Então, o eixo está em AVR. AVR está positivo ou negativo? Está positivo. Então, o meu eixo cardíaco está em menos 150 graus. Pelo método do quadrante, nesse exemplo, D1 negativo, puxando para a direita. AVF negativo, puxando para cima. Então, já sei que tem um extremo desvio do eixo. Pela isodifásica, D3 isodifásica, perpendicular a D3 AVR, AVR positivo, eu tenho que o meu eixo está em menos 150 graus.